Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por estar me recebendo aí em sua casa, seu tablet, seu smartphone. E eu sou o Flávio e eu vim falar um assunto muito legal com vocês hoje. Eu vim falar sobre cirurgia espiritual, sobre a medicina da alma. Mas concomitante a isso, eu quero contar a minha história para vocês, eu quero contar algumas experiências que eu tenho vivido ao longo desses anos todos e que de uma certa forma encanta. É verdade, encanta sim, dá uma brilhantada nesse tema. Esse tema que é um tema tão empolgante, é um tema palpitante, é um tema controverso e tudo mais, mas eu quero contar para vocês quais foram as minhas experiências e quais foram também os resultados que eu obtive, tanto na prática, né, da cirurgia espiritual em si, como também no contexto em que esse processo, em que essa cerimônia, esse ritual acontece. Tá? Por que isso funciona? Quando é que isso funciona? Quais são os elementos que fazem com que essa prática, essa técnica, esse ritual, essa cerimônia proporcione uma transformação, um resultado tão efetivo na modificação, inclusive, de estruturas celulares, de tecidos e até, chego a dizer, de tumores. Muito bem. Para você que tá me conhecendo agora, está me vendo agora, eu cresci dentro de uma família cristã católica praticante. Eu, aos 14 anos, conheço a doutrina espírita, ingresso como membro participante, atuante. Antigamente os processos eram feitos na casa das pessoas que eram trabalho de mesa branca. Depois, com 17 anos, eu conheço a Umbanda, me dedico à prática até ao sacerdócio. E quando cheguei na idade adulta, com 18 para 19 anos, eu ingresso na faculdade, me formo em engenharia eletrônica. Eu fiz engenharia elétrica, fiz especialização em eletrônica e telecomunicações, que me deu essa base técnica, científica, robusta, para eu poder discutir assuntos, poder transitar dentro dos processos mais materiais, de uma maneira muito mais tranquila e verificar quais são o engendramento que existe entre corpo, mente e processos espirituais, o corpo e processo mente-espírito. Muito bem. Nessa época de faculdade eu conheço a medicina chinesa, me formo, depois me torno um especialista em medicina tradicional chinesa. Foi um momento muito importante que veio acrescentar aos meus conhecimentos aquilo que eu já desconfiava. Que o corpo, a mente e o espírito não são coisas dissociadas. Esses três elementos, esses três pilares, o corpo, a mente e o espírito, eles juntos, esse engendramento produz uma manifestação. Essa manifestação é a nossa condição existencial. Okay? Essa é a base da nossa conversa até o final desse nosso encontro. Tá certo? Bem, a partir daí eu comecei a fazer as minhas pesquisas, comecei a participar de alguns grupos de trabalho. Quando cheguei a Florianópolis, eu tomo contato com uma instituição do qual eu sou voluntário até hoje. Essa instituição tem ao longo desses quase 16 anos, me dado assim um apoio muito grande e até um certo grau de permissão para que o meu olhar de observador me permita captar informações e ajustar o meu psiquismo, minha cognição, a minha compreensão de aspectos espirituais e de aspectos sistêmicos funcionais. Então, essa trajetória que eu fiz para vocês agora, assim, uma rápida passada, eu estou falando de 40 anos, para que a gente possa, de alguma maneira, compreender aquilo que eu vou falar para você. A cirurgia espiritual, como o estágio final de um processo terapêutico, ele é uma cerimônia. Tá? Essa cerimônia é um ritual, é algo que, de alguma forma, mexe com uma estrutura
do nosso corpo, que é, eu já vou dizer o nome, é uma anatomia sutil, que é uma cópia exata, é uma cópia perfeita daquilo que acontece no nosso corpo físico. Os espíritas chamam isso de duplo etérico, ou corpo mental, corpo astral. Não vou entrar na questão de nome, porque essa nomenclatura varia de autor para autor, essa nomenclatura varia de grupo para grupo, mas é só para a gente entender. E isso fica fácil de você perceber, de você entender, porque é alguma coisa que você já, pelo menos, já ouviu falar, tá? Se não ouviu falar, então eu vou te contar agora essa condição essa condição existencial, que é parte integrante da nossa manifestação. Muito bem. O nosso corpo físico, a nossa biologia, com os tecidos, órgãos, sistemas, as nossas feições, o cabelo, a nossa beleza, o nosso encanto, então, toda essa estrutura biológica, para que ela tenha uma manifestação, há que se ter algo intrínseco a essa estrutura biológica que nós não compreendemos na sua plenitude. Os religiosos, sim, os religiosos já têm isso como definitivo, né? Os espíritas, os hinduístas, os católicos, seja quem for, os budistas, já tem isso definido porque é parte do contexto religioso. Eu não quero entrar no mérito, tá? Mas esse elemento, para ele se manifestar, para essa essência se manifestar, essa essência virtuosa, as coisas que foram imputadas em nós, para que nós existíssemos e para que nós nos manifestássemos, gerou em nós uma estrutura bioplasmática que envolve o nosso corpo. Essa estrutura bioplasmática, vamos fazer a seguinte analogia, tá? Se você pegar uma luva cirúrgica, essa luva de plástico, de borracha, que é usada para cirurgia, a hora que você calça a luva, ela faz exatamente todo o contorno do nosso corpo, tá bom? Então, quando você olha a mão com a luva, você percebe exatamente o contorno da mão. Agora vamos fazer a analogia com o nosso duplo etérico. É como se nós vestíssemos uma luva de boxe. Você percebe o contorno da mão, mas você não percebe o detalhe, ok? Então, o nosso duplo etérico, o nosso corpo, esse envoltório do nosso corpo físico, ele se parece muito com uma luva de boxe. Você vê o contorno, mas não vê o detalhe. Então, neste contorno, existe uma quantidade de informações que dialoga com o nosso corpo físico através dos centros de força, através dos chakras. Você já ouviu falar sobre essa? Não? Já, né? Tá. Alguns já ouviram, outros não. Não tem problema. Tá? É apenas para dizer para vocês o seguinte, que o nosso corpo físico existe um conjunto de conectores biológicos, que são as nossas glândulas de secreção endócrina. Vamos começar de baixo para cima? As nossas gônadas, as suprarrenais, o pâncreas, o timo, tireoide, hipófise e pineal. Basicamente, esses 7 centros de força, essas 7 glândulas estão conectadas a 7 centros de força, ou chakras, que tem uma representação adiante e uma representação atrás na nossa coluna vertebral. Eu quero que você, pelo menos eu vou deixar uma figurinha aqui para que você veja. Isso. Percebe, então, quais são esse alinhamento desses centros de força? E a palavra é chakra. Chakra é uma pequena propriedade rural. Brincadeiras à parte, mas ainda tem gente que fala, como é uma palavra em sânscrito, que significa roda ou vórtice, chakra. Muito bem. Então, vamos voltar ao nosso corpo, esse envoltório do nosso corpo. Tá? Neste envoltório, apresenta-se, ajusta-se um conteúdo informacional bem definido. Bem definido. E todas as vezes que eu interajo com este corpo, eu reverbero no meu corpo físico uma ação semelhante. Todas as vezes que eu mexo no meu corpo físico ou impacto o meu corpo físico
com alguma questão mais contundente, isto reverbera neste corpo energético, neste envoltório, neste duplo do nosso corpo. Tá claro até aí essa ideia? Muito bem. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque a cirurgia espiritual, essa medicina da alma, ela tem uma ação específica sobre essa área, sobre esse duplo etérico. Então, todos os movimentos ao longo da história, todos os movimentos, desde a pré-história até os dias atuais, consciente ou inconscientemente, agiam e interagiam com este corpo energético. E é a partir dessa ideia, a partir desse conceito, a partir das minhas experimentações e das minhas observações, que eu quero apresentar para você, por exemplo, um panorama do que aconteceu ao longo da história. Ao longo da nossa história, ao longo da história da existência humana, chegou um momento em que nós ficamos doentes pela primeira vez. O que é ficar doente? É aquilo que a gente está habituado a fazer, com uma certa regularidade, a gente deixa de fazer. Eu vou te dar um exemplo das primeiras doenças que nós tínhamos. Uma delas era problema de cárie. Tá? A antropologia e a paleontologia, os estudos que nos remete aos primórdios da civilização, olham pra gente. Então, como nós não tínhamos naquela época escova de dente, ou não tínhamos o processo de higiene bucal, muito embora fôssemos mais robustos na nossa Constituição, uma das coisas que nós apresentávamos era o problema de dentição. Alguns dentes caíam, a gente ficava com dificuldade de comer e, por conseguinte, tínhamos problemas digestivos, que foi... O outro problema eram os traumatismos provocados por uma série de problemas que eram inerentes daquela condição. Era um mundo hostil, não existia nenhum tipo de facilidade. As atividades eram predatórias e existia um nível de confronto muito grande entre o mundo externo, as intempéries, os animais, as casas. Então as pessoas eram acometidas, por exemplo, de fraturas. E as dores começaram a aparecer. As dores nada mais é, ou foi, ou é, como sendo uma estagnação, uma concentração de energia numa determinada área e que produz um desconforto muito grande. Então, para aliviar estes desconfortos, esse acúmulo de energia numa determinada área, que começaram, primeiro, as trepanações. Fazia-se furos, buracos, orifícios, por exemplo, no crânio, ajustava-se as pessoas a um processo de redução, meio que uma ortopedia primitiva, e fazia com que as pessoas, de uma certa forma, pudessem ter uma condição mais confortável. Isso são os primórdios da cirurgia, em que aquela condição existencial... Olha só, gente, presta atenção. A condição existencial do ser estava comprometida por uma inabilidade fisiológica, por uma dificuldade sistêmica funcional. Certo? É diferente hoje? Claro que não. É evidente que não. Se você, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu combato muito o tabaco, né? Eu acho que não existe dose mínima segura para esse produto. Então, se você fuma, você vai ficar doente. Não existe a possibilidade de você não ficar doente fumando. Pois é, vai ficar doente. De um jeito ou de outro, você vai ficar impactado pelo uso do tabaco. Ele produz uma disfunção, primeiro no processo no pulmão e depois no processo circulatório, que muitas vezes é irreversível. Tá? Então, isso te traz um desconforto. O fumo traz naturalmente, leva o indivíduo a um estado de alma de ansiedade e de entristecimento. Então, isso agora não é visto ainda como um olhar mais aprofundado. Claro, existem movimentos, eu sou um deles, participo disso ativamente, onde a gente olha para esse indivíduo, a condição de entristecimento dele, a condição de ansiedade dele, quando trabalhada, diminui a adicção. Muito bem. Então,
só para que você entenda que a cirurgia do passado, lá da trepanação do crânio de um dos nossos antepassados, para aliviar a dor e a pressão intracraniana, a pressão dentro do cérebro, intracraniana. E as coisas que acontecem hoje não são muito diferentes. Tá? Então, acrescido disso, as cirurgias evoluíram também para facilitar a nossa vida. Por exemplo, quando a gente tem uma anomalia, a gente evolui para uma anomalia. Então, uma dessas figuras que você está vendo agora é uma cirurgia ocular. Ela está nos anais históricos da civilização egípcia, que supostamente é uma cirurgia de catarata. Imagina uma pessoa acometida de catarata, ela deixa de enxergar, ela fica com a vida limitada. A limitação, que é um processo sistêmico, funcional, reverbera no seu comportamento, reverbera na sua atitude, reverbera na sua relação com o mundo, na sua inter-relação com o mundo. Tá? E esse processo cirúrgico vai evoluindo a ponto de, por exemplo, inibirmos as nossas reações neurais, a dor, quando surgiu, por exemplo, a anestesia. Olha que avanço maravilhoso que a ciência nos oferece no momento em que nós percebemos que algumas substâncias inibem as funções nervosas, permitindo que num espaço de tempo determinado o cirurgião possa intervir naquele indivíduo e, a partir desta intervenção, ele possa produzir uma adequação e tudo mais. A ideia é a mesma desde nós já estamos falando dos tempos modernos. A ideia da anestesia hoje não é diferente do momento em que ela foi inicialmente proposta. Esse quadro de Rembrandt que você vê agora denota claramente o interesse da ciência em dar à humanidade, em dar ao homem o conforto para que ele possa ter uma vida alegre, feliz, saudável e tudo mais. Tá tudo certo com relação a isso? Muito bem. Eu só quero deixar claro para vocês que hoje não é a ciência que não crê em aspectos energéticos e espirituais. São algumas pessoas, são alguns grupos de cientistas que são absolutamente materialistas e pragmáticos. A ciência não é materialista, não existe um pressuposto científico em qualquer academia do mundo que você transite, pesquisando seus documentos, que vai nos dar conta de que a ciência é materialista. Quem são materialistas são alguns cientistas. Isso não acontece hoje, isso não aconteceu ontem, e isso acontece sempre ao longo de toda a história. Num dado momento, talvez esse movimento iluminista ou alguma questão mais setorizada, tá? Nós não temos isso muito certo, tá? Mas para eu não cometer o equívoco de afiançar, eu vou dizer para você o fato. E a questão temporal, ela está ajustada a vários momentos. Em que o homem foi apartado da sua condição espiritual e ficou só a parte fisiológica, a parte sistêmica, a parte funcional, a cargo da ciência, e os aspectos da mente para os psicoterapeutas e os aspectos espirituais para os religiosos. Esta fragmentação criou um grave problema, porque nós sabemos isso, e nós sabemos isso não é de hoje, nós sabemos isso da pré-história, do início da civilização, quando nós perdemos a cauda, descemos das árvores, fomos nos abrigar nas cavernas e fomos nos relacionar com os nossos pares, nós começamos a despertar para processos sentimentais, emocionais, questões de ordem de transcendência. Então, a nossa manifestação e a nossa existência
é necessário que corpo, mente e espírito estejam engendrados e ajustados dentro de um sistema harmônico. Quando a ciência, grupos de cientistas, resolveram fragmentar isso, o psicoterapeuta cuida da mente, os religiosos cuidam do espírito e os médicos, cientistas, interventores, cuidam do corpo. Quando isso aconteceu, nós realmente começamos a ter problemas. Porque as pessoas, muito embora tratadas de forma adequada, dentro de um ambiente cientificamente adequado e correto, acabavam não evoluindo para o processo de cura, que é esse estado de prosperidade, estado de alegria, esse estado de bem-estar, tudo isso ajustado a uma inter-relação com o mundo em que ele vive. Suas relações pessoais, familiares, as suas relações de amizade, suas relações de trabalho e tudo mais. Então, isso tudo nos fez olhar, e eu tenho olhado para isso desde o início, quando comecei pela primeira vez perceber algumas coisas que estavam acontecendo e que alguns personagens contemporâneos nos trouxeram coisas muito legais para a nossa condição contemporânea. O homem hoje. Nós hoje evoluímos de tal forma que os nossos órgãos, que os nossos sistemas funcionais não suportam mais situações viciosas. O que são? Eu vou enumerar as 5, tá? Primeiro é o medo. O medo é paralisante. Depois, o entristecimento. O entristecimento faz com que você pare de respirar. As preocupações inibem o processo digestivo. A euforia faz com que o seu coração bata descompassado e o teu processo circulatório fique muito complicado. E a raiva, o rancor e o ressentimento que minimizam, colocam a zero o teu sistema imunológico, impactam significativamente o sangue. Então, hoje, os nossos órgãos evoluíram e eles estão dissociados, eles estão desconectados desta condição. Quando você insiste em ter medo, quando você insiste em se entristecer, quando você insiste em ficar preocupado, quando você insiste em ficar eufórico ou sentir raiva ou frustrado, essas condições vão readaptar os órgãos ligados a esses sistemas, do qual eu acabei de mencionar para vocês, a se ajustarem a um novo funcionamento. Esse novo funcionamento ele já não está mais engendrado com esses comandos contemporâneos da nossa alma, do nosso espírito, da nossa essência divina, chame como você quiser. E aí o indivíduo adoece. Então, quando você cuida de uma gastrite, por exemplo, tomando lá um fitoterápico adequado para isso, a gastrite é o resultado, por exemplo, de pensamentos obsessivos e de preocupações, e também de uma alimentação desregrada. Na medida em que você desenvolve, repito, uma gastrite, você naturalmente vai desenvolver um quadro de pensamentos obsessivos e preocupações. Se você, por outro lado, tem pensamentos obsessivos, é uma pessoa extremamente preocupada, ao longo da sua existência você vai perturbar o teu sistema digestivo. Tá bom? Muito bem. Quando você cuida de um e não cuida do outro, quando você cuida do outro e não cuida de um, vai ficar aquela história, um bate, o outro apanha. Aí depois um apanha e o outro bate. Esse tipo de conflito não traz evolução para ninguém. Não existe um ordenamento para isso, para essa condição. Então, na medida que eu vou tratar a tua gastrite com uma questão fitoterápica, eu preciso também olhar para você ou para quem quer que seja, o meu paciente, e questionar a respeito das suas condições de preocupação, a respeito das suas condições de pensamentos obsessivos. Eu dei só um exemplo da gastrite, tá, gente? Por favor. Eu não estou aqui para dar diagnóstico e para dar prescrição no ar. Isso não existe. Por favor. Muito bem. Então, o que acontece quando nós olhamos para
indivíduos que ao longo da história se preocuparam agora em ajustar, primeiramente, a condição sistêmica funcional com a condição energética, mental, espiritual. Eles começaram a criar uma dinâmica, uma cerimônia, um procedimento que ligava essas duas áreas, que ligavam esses dois elementos através de dispositivos conectivos. Esses dispositivos conectivos eram um plasma gerado por pessoas devidamente treinadas ou psiquicamente intuitivas que ligavam, que produziam, através de uma cerimônia, através de um ritual, uma conexão, uma junção entre aquilo que precisava ser equilibrado e aquilo que tinha a capacidade de equilibrar. Tá? Daí surgiu a cirurgia espiritual. No passado, isso era natural. As pessoas faziam isso de um jeito intuitivo. Nesse momento contemporâneo, como eu comecei a falar anteriormente, alguns personagens fizeram isso de forma, muito legal. Eu me lembro que eu era pequeno ainda, estava lá com meus 16, 17 anos talvez. Eu me lembro que surgiu no panorama jornalístico um cara doido lá em Congonhas do Campo, no interior de Minas Gerais, um cara chamado Zé Arigó, que fazia cirurgia com faca enferrujada. E ele enfiava, fazia cirurgia de catarata, fazia... E esse procedimento trouxe um desconforto para aquelas pessoas que olhavam para aquilo e viam aquilo como um destempero. Imagina, você introduzir uma faca de cozinha, eventualmente sem esterilização e até enferrujada, na região subpalpebrar, para produzir um efeito de curar catarata ou coisa que valha, dentre outras cirurgias, dentre outros cortes no corpo, dizendo que estava sob a ação mediúnica ou mediunizado e acoplado a uma entidade de nome Adolf Fritz Friedrich Japersovan. Este guia ou este espírito, ele era de origem polonesa, nasceu no final do século XIX, foi para a Alemanha, se formou em medicina, depois ele se tornou coronel do exército alemão e no final da sua vida, numa batalha, a batalha de Tannenberg, o levou à erraticidade. Ele veio a óbito e neste período ele tinha um histórico de ser um bom de faca. O cara era bom na faca. E por alguma razão, esta entidade se aproximou desse indivíduo aqui no Brasil, no meados dos anos 70, pouco antes, e começou essa cerimônia. As pessoas iam para lá, ajustadas a um sistema de fé. Ajustadas, por exemplo, às figuras icônicas que o remetia ao sentido de fé. Então, o que é que ele desejava naquele momento? E agora eu começo a falar para você do comportamento psíquico e do comportamento psíquico das pessoas que se submetem a isso. O primeiro elemento que tem uma fundamentação, indiscutivelmente, é a fé. Tá? A fé só é suficiente? Não. Aí eu tenho muita fé e que as coisas vão acontecer comigo. Só isso? Não. Às vezes pessoas que não têm absolutamente nenhum tipo de arroubo de fé ou coisa que o valha, passam por processos semelhantes a esse e ficam perfeitamente curadas e ficam perfeitamente bem, tá bom? Mas a fé é um fator que facilita o trânsito para essa condição de reestruturação da sua vida física, sistêmica, funcional, indiscutivelmente. Eu sou prova disso. Eu venho ao longo desses 16 anos de observação criteriosa em prontuários médicos. Eu já tenho registrados, pelo menos pelos meus arquivos hoje, quase 1.500 prontuários de pessoas que eu venho acompanhando, venho fazendo entrevista e que de alguma forma
Alguns, infelizmente, vieram a óbito por questões evolutivas, né? Mas alguns que estavam preferencialmente desenganados pelo seu médico e que passaram pelo processo, por todo o processo e chegaram à cerimônia, passaram a ficar curadas hoje. Muito bem, tá? Não quero fazer aqui nenhuma panaceia ou apologia ou coisa que valha. Por favor, não é isso. Eu estou discutindo com vocês isso aqui, eu estou levando vocês a uma reflexão, a terem, se possível, junto comigo, uma visão pragmática do processo, tá? Porque se vocês disserem que fui eu que falei, eu vou negar, tá? Isso é só um assunto nosso. A religião só presta para complicar a nossa vida. A religião é um agente complicador, tá? Se você ascende para um patamar de espiritualidade, é legal, mas o processo religioso é um agente complicador, tá bom? Tá. Então, eu não falei isso para vocês. Eu e você só, é um assunto interno, tá bom? Muito bem. Então, o Dr. Fritz, médico e entidade espiritual que se apossa, então, de José Arigó, faz um trabalho fenomenal. Tá? Depois ele recebe celebridades. Isso acontece com todos os que trabalham com processos espirituais, com processo de cirurgia espiritual e que tem uma certa proeminência. Isso é indiscutível. Todos, eu estou falando todos, principalmente aqui no Brasil. Tá? Eu não estou fazendo julgamento de valor, não. Estou dizendo o que acontece. Tá? Então, o que vai pela alma e pelo sentimento de cada uma dessas pessoas é uma questão delas. Tá bom? Muito bem. Eu quero voltar para a nossa condição, para a nossa rotina, porque eu quero demonstrar para vocês algumas técnicas depois e, inclusive, aquelas pessoas que fizeram um acesso privilegiado deste evento, eu vou mandar para vocês um e-book com alguns vídeos mais elaborados de algumas técnicas utilizadas, que eu utilizo dentro do meu consultório, algumas técnicas que eu sei que funcionam e que vou demonstrar para vocês, e que você pode replicar isso caso você seja um terapeuta e tenha um ambiente adequado para isso. Eu quero chamar a atenção de vocês para outros dois movimentos, outras duas pessoas que têm um trabalho significante aqui no Brasil. Um deles, que é um médium bastante conhecido aqui no Brasil, que é o João de Deus, lá de Abadiana, lá de Goiás, uma pessoa sensacional, recebe as pessoas lá com muito carinho, e ele tem um trabalho de cirurgia espiritual através do seu mentor, e que é muito legal também. Então, a tecnologia que ele usa para levar o paciente a um estado receptivo, esse estado pré-operatório, é bem interessante também. Eu estudei isso com detalhe e eu vou contar isso para vocês daqui a pouco. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, eu sou muito zeloso, que é a instituição do qual eu sou voluntário e que as técnicas utilizadas lá, né, que é o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, aqui em Florianópolis, utiliza uma rotina, uma sequência pré-operatória que leva o paciente a um estado de alma, onde o médium cirurgião, o médium interventor, produz uma alteração no estado desse indivíduo que é maravilhoso, é encantador. Eu venho testemunhando isso ao longo desses anos todos. Eu não estou falando isso como elemento de vaidade, pelo Deus me livre, né? Eu estou falando isso assim com muita reserva, mesmo porque eu sou muito zeloso e as coisas que dizem respeito a essa instituição, eu não as faço sem qualquer tipo de autorização prévia ou coisa que o valha. Mas o olhar para o paciente, falar com o paciente, ou ouvir o que ele tem para falar, eu anoto. Eu carrego comigo o bloquinho de nota e isso para mim é significativamente importante. O que eu observo ao que o Zé Arigó fez, o que o João de Deus faz, o que o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer faz e quais foram os resultados que isso, quais são os resultados que isso dá no
final das contas? Um estado de transformação do indivíduo. A cirurgia espiritual como cerimônia, a cirurgia espiritual como ritual, ela é a apoteose de todo um processo onde a sua estrutura fisiológica está com um problema. Tá? Eu nesses últimos 15, 16 anos, eu tenho um olhar muito focado ao paciente com câncer, aquele paciente que desenvolve um tumor. Quando ele desenvolve um tumor, inclusive foi tema da minha palestra passada, no primeiro evento do Convida, né? Eu falei sobre o câncer. Então, estas estruturas anômalas que são criadas dentro do corpo, elas não obedecem nenhum tipo de comando, elas não obedecem nenhum tipo de comando ordeiro. Elas crescem de forma desordenada. São displasias, neoplasias, tumores, aquilo evolui para células que se enraizam e depois elas jogam na corrente sanguínea comandos para que outras células se desenvolvam também no processo oncológico, e todo o teu sistema imunológico, todos os comandos de defesa do seu organismo ficam praticamente inoperantes ou sem saber o que fazer. Tá? Então, quando nós agimos no campo energético desse indivíduo, nós estamos preparando aquela estrutura psíquica, aquela estrutura mental, aquela estrutura energética, como disse, para que ela se ajuste, para que ela se adapte, para que ela se acople de uma forma diferenciada sobre o corpo do indivíduo. Tá? Então, mas e o corpo? Como é que está? O corpo está sendo cuidado pelos médicos. Então, se você até agora pensou que a cirurgia espiritual ou os processos de cirurgia espiritual excluem a ação médica, a ação clínica, por favor, desliga o vídeo. Não é comigo que não é de mim que você vai ouvir isso. Então, hoje, graças a Deus, nós temos um avanço tecnológico muito grande. Tá? As cirurgias hoje, as microcirurgias, por exemplo, nos dão conta de que a gente pode agir de forma pontual sobre determinados tumores. Algumas intervenções medicamentosas são extremamente eficientes. Eu não posso ficar aqui fazendo juízo de valor que isso presta, isso não presta. Eu vou voltar para aquela coisa. Um bate, o outro apanha, depois o que apanha bate e o que bate apanha. Fica esse confronto. Não é essa a questão. E não é esse o meu objetivo. Então, pacientes que têm quadros de alta complexidade efetivamente precisam estar acompanhados do seu médico, do seu terapeuta, enfim, tem um acompanhamento preciso sobre esse processo, tá? Concomitante a isso, e como eu disse no começo, o nosso corpo não está apartado da sua condição energética e da sua condição mental. Se eu não mexo nessas duas áreas, provavelmente a evolução positiva do quadro desse paciente não se dará de forma efetiva. O processo de cura não se estabelece de uma forma absolutamente natural. Ele vai ter uma cura temporária e essa estrutura energética vibracional, que guarda ainda algumas questões viciosas, vai fazer com que ele, de uma certa forma, vai fazer com que ele volte a esse estado. Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês agora, antes de contar a rotina para vocês? Todos os pacientes que passaram por processos de intervenção terapêutica, de cirurgia espiritual, eu estou dizendo não só na instituição do qual eu sou voluntário, mas de outras instituições que eu participo como observador, não como membro ativo. Então, é no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, só para falar algumas, tá? Essas instituições primam primeiro por essa questão. O paciente precisa estar com acompanhamento clínico. Tá? Bom, então, todos esses pacientes, depois que passaram pelo processo todo, pelo pré-operatório, que é todo esse conjunto de preparo, mais a cerimônia e o ritual da cirurgia espiritual e o depois, esse olhar para o depois é que é importante para você ver o resultado, que é o pós-operatório.
Esse pós-operatório, o paciente ele ressignificou muito a sua condição existencial. Ele sabe, ele tem marcado no seu duplo etérico, ele tem marcado no seu corpo energético as cicatrizes daquela cirurgia espiritual. E eu vou dizer por quê. Tem a técnica para deixar essa marca no duplo etérico do paciente, para que ele se lembre sempre, como algo importante de responsabilidade na vida dele, para que ele possa continuar vivendo, continuar feliz, alegre, saudável, compartilhando do convívio dos seus familiares, dos seus amigos, se relacionar legal com o mundo em que ele vive. Afinal, bem, nós não temos pra onde ir, né? Nós estamos aqui aportados no planeta Terra e, enfim, nós não temos muita coisa para fazer fora daqui. Então a gente fica aqui. E aqui é legal. Outro dia eu estava comentando com um amigo, vamos fazer só um parênteses, relaxado um pouco na nossa conversa. Eu estava comentando com um amigo, falando a respeito de vida extraterrestre. Eu falei, pô, cara, não tem pra onde ir, tá? O próximo lugar aqui é longe pra caramba. Então, mas eu estou feliz aqui no planeta. Eu me divirto muito aqui, eu tenho muitos amigos, eu faço coisa que eu gosto e gosto do que faço. Falando com vocês agora aqui, gravando, eu estou aqui no meu estúdio gravando esse vídeo. Está me dando um prazer enorme poder falar isso para vocês, tá bom? Vamos fechar esse parênteses então. Então, quando este paciente vai para casa e esse conteúdo cirúrgico passa a fazer parte da vida dele como uma lembrança, tá? A fitinha vermelha que eu amarro no dedo para poder me lembrar de uma coisa importante, a cirurgia espiritual, o efeito produzido pela intervenção, aguenta aí que eu vou te contar como é que faz, pela intervenção, isso fica reverberando no nosso corpo de uma maneira muito legal, de uma maneira muito bacana. E quando você cuida do teu corpo físico agora, sei lá, eu estou dizendo por mim, eu já passei por 3 cirurgias espirituais, cirurgia cardíaca, né? Então hoje eu cuido muito da minha condição, Talvez eu não seja a melhor do mundo, mas eu hidrato bem o corpo, faço exercício, me alimento de forma adequada, tranquilo. Tá. Por quê? Porque se eu fizer assim, todos aqueles comandos de euforia, de ansiedade, que são características do meu psiquismo, podem impactar significativamente o meu coração e o meu processo circulatório como um todo. Então, no momento da cirurgia espiritual, a pessoa que fez a cirurgia, essas 3 cirurgias, a quem eu tenho um carinho muito especial, um amor no meu coração, e que é a irmã Odaleia, uma pessoa que é dirigente dessa casa, e eu digo que a cirurgia dela dói. E sinta-se homenageada, minha amiga. Essa cirurgia dói porque todas as vezes que eu, por alguma razão, eu deixo de fazer exercício, a área afetada, a área onde foi feito o corte no meu peito, dói! E não é uma dor hipertensiva ou uma dor isquêmica. Não, é uma dor lacinante, uma dor pontual, como se estivesse no local uma dor de corte. É uma coisa impressionante isso. E olha que eu sou uma pessoa pragmática, eu percebo isso no instante seguinte. Como é que isso? O que é isso, né? Então, agora eu vou contar para vocês como é que a cirurgia espiritual funciona em todo o percurso, em toda a sua trajetória. As instituições, ou os grupos de trabalho, ou as pessoas que fazem cirurgia espiritual, obedecem uma rotina, e essa rotina ela se parece muito com uma cirurgia que nós fazemos no hospital. Que é o seguinte, o pré-operatório. O pré-operatório, assim como num hospital, ele tem um grupo de pessoas ajustadas a essa rotina de trabalho, que são, por exemplo, os médicos que vão anteceder a cirurgia, por exemplo, o anestesista, os enfermeiros, o corpo de enfermagem, os atendentes, os farmacêuticos e tal. Então, essas pessoas, de alguma forma, vão contribuir para o pré-operatório. Tem o pessoal da nutrição e tudo mais. No momento da cirurgia, eu também tenho um staff de pessoas que são responsáveis pelo processo cirúrgico. Tem o médico cirurgião, tem os assistentes, o anestesista o corpo de enfermagem, enfim, e todo aquele staff que vai permitir que o processo seja feito de forma
adequada. Terminada a cirurgia, faz-se a sutura, tira-se o paciente da sala de cirurgia, vai para a sala de recuperação, enfim, e aí depois ele vai para o quarto e depois ele, de algum dia, 2, seja lá como for, o médico virá e dirá para ele, olha, nós já estamos dando alta para você e temos algumas recomendações que é com relação à dieta, com relação ao exercício, com relação ao teu comportamento diante da cirurgia que você fez, o pós-operatório. No processo de cirurgia espiritual é exatamente a mesma coisa, só que ao invés de trabalharmos no corpo físico, nós trabalhamos no corpo perispiritual, nós trabalhamos nessa estrutura, nesse duplo etérico. Ok? E aquilo que faríamos se fosse médico cirurgião no corpo físico, nós fazemos como médium cirurgião, nós fazemos isso no corpo perispiritual, no corpo energético, no corpo nesse envoltório do nosso corpo, que, como eu disse, age, interage, reage, se interliga através dos nossos centros de força e das áreas a ele e das áreas contíguas aos órgãos e sistemas funcionais, tá bom? Quem é o grupo pré-operatório? É um grupo de pessoas, de indivíduos, primeiro, motivado pela prática do bem, motivado por alguma coisa que seja legal, uma coisa bacana, tá? Motivado também pelo conhecimento, pelo estudo, porque são pessoas que precisam conhecer bem e muito bem sobre a estrutura funcional sistêmica desse indivíduo. Precisa conhecer bem e muito bem quais são os comandos psicoemocionais desse corpo energético, desse envoltório do corpo. Então, são pessoas que precisam passar por um treinamento. Existe uma escola de treinamento, que a gente chama de escola mediúnica ou formação mediúnica de base. Aqui no meu instituto se chama formação mediúnica de base. Eu dou essa instrução durante um ano para esse grupo que vai trabalhar no pré-operatório. 2. Quem é o médium, o indivíduo que vai fazer a intervenção no dia específico marcado para essa cerimônia? Primeiro, ele tem que conhecer toda a etapa pré-operatória, ele tem que ter passado por todo esse treinamento pré-operatório, conhecer muito bem a condição energética, ele precisa saber muito sobre a parte fisiológica do indivíduo. Fisiologia, ele precisa saber disso, precisa estudar, tá? Saber onde está o fígado, onde está o baço, onde está o pâncreas, onde estão estruturas menores que muitas vezes não são ditas, com relação a uma glândula, com relação a uma estrutura, porque aquela informação é vital para o sucesso do trabalho, porque aquela estrutura, muitas vezes, ela está conectada com uma estrutura energética que se não for ajustada adequadamente, o resultado não funciona, não dá resultado. Tá? Às vezes eu preciso intervir com um tipo específico de frequência, não só com uma intervenção manual, mas eu preciso de ajustar-me a outras questões, a outros mecanismos, com uma tecnologia um pouquinho mais atualizada, para fazer com que dê resultado. Então, este indivíduo, ele precisa não só ter essa sensibilidade mediúnica, tá? e também precisa ter esse conhecimento sobre fisiologia. Bem, então, essa é uma etapa avançada de formação e de treinamento. O pós-operatório é bom sempre. Se você tem um centro de acolhimento, eu recomendo isso a você. Tá? Se você tem um centro de acolhimento, uma casa que faz isso e tudo mais, se você não tem, tenha. É provável que você tenha. Tá? Se você tiver, ótimo, legal. Se você não tem, providencie um médico. Um médico, um clínico. Uma pessoa que seja do seu relacionamento, que seja membro da casa, que se ajuste perfeitamente aos trabalhos da casa, que eventualmente tenha passado por pela formação mediúnica de base, ou mesmo a formação mediúnica avançada, e que ele seja o responsável pelo pós-operatório. E quando a pessoa vai embora, é o médico que vai falar com ele. Isso tem um caráter legal.
eu ia falar outra coisa, mas é um caráter legal. Nós vivemos numa nação ainda rica em preconceitos, rica em questões de ordem, religiosa muito arraigadas, e isso não é legal. Tá? Isso não é legal. Então, se você tem uma pessoa que quer um médico, ele vai dizer para você, olha, que bom que você veio aqui, ele está ajustado ao contexto energético e espiritual, e aí ele vai dar as orientações do pós-operatório para aquela pessoa. Olha, tenha esse cuidado, tenha aquele cuidado. Hoje, por exemplo, procure ir para sua casa, é bom que você vá acompanhado, que tem alguém te acompanhando. Tem coisas do pós-operatório que produz uma sensação de conforto, bem-estar e, sobretudo, segurança para aquele paciente. Tá bom? Então, esses três momentos, tá, são importantes dentro do processo. Eu quero chamar a atenção a vocês para duas questões. A cirurgia espiritual não funciona sozinha. E formação mediúnica não necessariamente precisa estar vinculada a qualquer tipo de religião. A mediunidade não é um atributo da doutrina espírita, da Umbanda, do Candomblé, do budismo, não é nada disso. Tá? A mediunidade, claro, isso eu não falei no começo, eu vou falar agora. A mediunidade é um atributo psíquico das pessoas, em maior ou menor intensidade, tá? Que permite que ele, além da percepção da estrutura tridimensional, que é o corpo físico, ele tenha uma percepção dessa estrutura mental, dessa estrutura psíquica, e quiçá dessa estrutura espiritual. Tá? Então, a palavra médium me remete à intermediação. Tá? O fato de ser médium não significa... não é de ser médium, desculpa. O fato de ter a tua mediunidade desenvolvida não significa que vai ficar falando com o espírito toda hora. Tá? E... eu quero aproveitar o embalo aqui e falar um negócio sobre isso. Gente, mediunidade não é castigo. Tá? Mediunidade é bênção. A mesma coisa quando você, por exemplo, você aprende a tocar um instrumento. Depois de um tempo você desenvolve uma melhor capacidade para tocar aquele instrumento. E aquilo te dá muito prazer, te dá muita satisfação. E você faz isso com uma certa regularidade. Isso não é uma bênção na sua vida? Se você adquire uma determinada habilidade através do seu treinamento, do seu esforço, e isso serve para o bem comum, eu não sei como é que isso pode se transformar em alguma coisa como karma, como coisa ruim. Eu ouço falar isso com regularidade. A minha mediunidade é um karma, só é médium quem foi ruim na encarnação passada. Tenha paciência. Para com essa bobagem. No pré-operatório, vamos então ao pré-operatório. No pré-operatório, quais são as etapas? As etapas que eu preciso levar em consideração. Primeiro, o acolhimento a este indivíduo, ao meu grupo de trabalho. Ele vai ficar comigo 2 horas? Gente, não menos que isso. Ele chegou e você vai fazer uma intervenção, utilizar uma prática interventiva, e ele chegou 15 minutos depois, está indo embora. Não acho que isso seja não acho que a cirurgia espiritual deva ser introduzida na sua rotina de trabalho. Não. No mínimo 2 horas de trabalho é uma base operacional que a gente vê como mínimo do mínimo do mínimo necessário. Tá? Ele vai ficar 1 dia com você, ele vai ficar 5 dias com você. Tá? Então, dependendo de quanto tempo ele vai ficar com você, tá? Você vai ajustá-lo às seguintes etapas do programa. Primeiro, isso aí está muito bem explicado no e-book que eu estou oferecendo para as pessoas que tiveram acesso privilegiado. Mas eu vou contar para vocês. Você não vai ficar o fato de você estar participando agora nessa condição não significa que você vai ficar sem informação. Pelo amor de Deus, não é meu objetivo aqui. Tá? É que eu esmiucei aquilo com um detalhe. E a palestra agora, enfim, eu teria que ficar com vocês aqui uns 2 dias falando sobre isso. Tá? Então, acolhimento. Ajustá-lo à sua necessidade específica. Ele chegou com uma contusão de joelho. Tá? Ele é acolhido para isso. Ele chegou com um tumor de fígado. É uma condição. Ele chegou com um tumor de cérebro. É outra condição. Então,
O grupo tem que estar devidamente ajustado para fazer esse acolhimento, tá? Então, se ele chegou com uma contusão de joelho, eu vou ajustar o meu grupo de pré-operatório, de médios interventores nesse momento, para aquela área específica, tá? Vou circunscrever a esse ambiente. É o joelho, ou é o fígado, é o cérebro, é o estômago, é o pâncreas. Vou fazer trabalhar essa área. 2. A partir do momento que eu faço esse acolhimento, o acolhimento pressupõe uma ficha, pressupõe os dados pessoais desse indivíduo, pressupõe, isso é obrigatório, que ele tenha um prontuário médico, ou exame, alguma coisa, que diga, que ajuste a esse trabalho, né, que ele está fazendo, a essa necessidade que ele está tendo de ser acolhido por você ou pelo seu grupo, para que ele prove isso. Gente, não negligencie, nunca negligencie esta prerrogativa. Chegou para você, eu estou com um problema, estou com tumor de estômago e tudo. Ah, tudo bem, então não entra aqui. O senhor, por favor, o senhor trouxe os seus exames? Ah, eu não trouxe. Então tudo bem, nós vamos fazer a sua ficha e o senhor passará, o senhor virá, o dia que o senhor vier para fazer a intervenção, o senhor tem que trazer o seu prontuário médico, ou os seus exames que dê conta de que o senhor realmente tem esse problema. Ah, então tá bom. Se ele não trouxer, por favor, não faça nenhum tipo de intervenção. Eu estou recomendando, não faça. Você pode dar a ele, aplicar um passe, fazer uma energização, mas não permita que ele entre no transcurso do processo pré-operatório para culminar com a cirurgia espiritual e depois isso dá problema, gente. Isso é uma questão legal. Não brinque com isso. Essa é uma orientação segura. A instituição do qual eu sou voluntário, o CAPC e o Núcleo Espírita Nosso Lar, trazem isso de uma forma absolutamente rigorosa. Isso dá à instituição a segurança para que ela execute os seus trabalhos no campo energético, no campo espiritual, de uma forma absolutamente tranquila. Eu estou atuando sobre essa área, sabendo que o paciente traz essa questão no âmbito físico. Está documentado, tá bom? Mas eu só estou tratando a aspectos energéticos e vibracionais, ok? Muito bem. A partir daí, você vai fazer um elenco de intervenções pré-operatórias que significativamente vão ajustar o paciente ou vão criar uma ambiência para um pré-operatório bem legal. Tá. Então, uma das coisas que é show de bola é a cromoterapia. Gente, vocês não têm noção o que isso representa dentro do contexto pré-operatório. Tá? A prática da cromoterapia, tanto a cromoterapia geral, a cromoterapia sistêmica, como a cromoterapia aplicada. Tá? A cromoterapia aplicada a determinados órgãos, a cromoterapia no sentido de ordenamento, a cromoterapia como sistema de ordenamento do campo, do duplo etérico, né? do bioplasmático, dessa anatomia sutil e tudo mais. Isto é uma coisa show de bola e campeã. A outra coisa, o uso de água, compressas de água, tá? Ao longo da história, a gente vem olhando o estudo da crenologia, que é o estudo das águas termais, o efeito terapêutico das águas termais. Nós temos alguns tipos de água e esses tipos de água, eles têm funções bem marcadas, bem definidas. E as compressas utilizadas para determinados pacientes produzem um efeito terapêutico surpreendente. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui um slide onde você vai ter uma noção dos tipos de água mineral, gente, água mineral, tá? Dos tipos de água. Quer ver? Um minutinho, ó, vamos comigo para o slide. Então tá, vamos lá. Por exemplo, eu tenho a água mineral alcalina. A água mineral alcalina é de uso geral. A água mineral sulfurosa, ela é uma água dissolvedora. A água mineral sulfurosa é aquela que tem óxidos sulfurosos dissolvidos na sua. Você vê isso no rótulo. Tá?
ela tem uma ação dissolvedora. Então, aquelas estruturas biopsíquicas que estão no duplo etérico do paciente e que o médium percebe que aquilo ali está encalacrado, está incrustado, as compressas com águas sulfurosas, elas removem isso do duplo etérico. As águas carbonatadas e as águas alcalinas carbonatadas são águas que têm uma ação estruturante. Essa ação estruturante, ela serve muito para, por exemplo, para processos ósseos. Quando você tem um paciente que tem algum problema ligado à estrutura óssea, as compressas utilizando água carbonatada, elas facilitam, sobretudo, a ação reestruturante. As águas ferruginosas são aquelas águas carreadoras. Às vezes eu preciso fazer uma cirurgia em um determinado local do paciente para fazer com que ele ative uma função específica para contribuir com uma outra área. Por exemplo, é muito comum eu utilizar a água ferruginosa sobre o timo, sobre a área do coração ou sobre o fígado, porque eu consigo levar dessas duas áreas tanto um sangue, com relação ao fígado, um sangue modificado e com estruturas informacionais adaptadas, tanto também para o timo, com os seus comandos imunológicos, tá bom? Depois eu tenho as águas radioativas. As águas radioativas são para cirurgias espirituais de alta performance. São para médios altamente treinados, com uma performance muito, muito grande, que ele vai trabalhar na malha temporal do paciente, que muitas vezes ele carrega consigo um comando informacional de um passado, né? Esse passado pode ser há 30 anos atrás, pode ser de 20 anos atrás, pode ser de 400 anos. Tá? Então eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia se tem ou não tem processo reencarnatório. Eu estou afirmando para vocês, dentro da minha experiência, que existem fortes indícios de que a reencarnação é um fato. Ok? Bom, vamos voltar ao nosso tema aqui. Então, essas duas questões, o uso da água e o uso da cromoterapia. Algumas instituições utilizam recursos mais específicos, como geoterapia, como fitoterapia. Tá? Então, acolhimento, especificidade do tratamento, terapêutica pré-operatória, que vai ajustar o indivíduo energeticamente àquela condição. Eu citei dois tipos de intervenção e provavelmente você já sabe de outros tantos. Eu tenho certeza que você sabe. A cirurgia é uma cerimônia, é um ritual e acontece de um jeito muito específico, de um jeito muito legal. Tá? Você leva este paciente, já o previne, é feita uma antecedência. Você vai passar pela transferência energética, pela cirurgia espiritual. Essa cirurgia é uma cerimônia, essa cirurgia é um ritual, onde você vai estar imerso e adaptado a todas aquelas condições. Existe um grupo de pessoas já devidamente treinadas para recebê-lo neste ambiente, e este ambiente, além do preparo das pessoas que ali estão, existe também um preparo energético, existe até um preparo espiritual. Ora, se não, imagina! Existem equipes do plano astral devidamente ajustadas a essa engenharia, essa engenharia médica, para produzir o efeito necessário. Então, nós temos basicamente dois tipos de condição psíquica mediúnica para executar essa tarefa. O processo consiste em você materializar algo que está precisando ser reestruturado. É o caso, por exemplo, de uma lesão, ok? Isso você tem um pensamento estruturante, você tem um pensamento condensador. E existe, eu digo na maioria dos casos, mas não é na maioria dos casos. Na maioria, aí, os 70%, são situações onde as pessoas procuram os centros de acolhimento para problemas que estão ali instalados e que precisam ser tirados dali. Eles precisam ser desmaterializados dali. Então, a ação psíquica mediúnica é no sentido de dissolver aquilo que está ali dentro. Tá? E repito, o pré-operatório, a etapa que antecede a cirurgia,
tem que já deixar previamente preparado aquele campo, aquela área, já com essas informações, porque o médium ele vai agir de forma precisa e pontual por um único instante. Você sabe o que é um único instante? Ele vai precisar ajustar o seu cérebro, e esse ajustamento do cérebro, ele vai criar uma ideoplasticamente, uma ferramenta, e essa ferramenta precisa ser precipitada na área afetada daquele paciente. Ela precisa ser inoculada ali, ela precisa ser engatada ali, ajustada, como se fosse uma flecha, como se fosse um dardo, como se fosse um pino, como se fosse alguma coisa, um chip, que quer colocar, eu não gosto dessa palavra chip, porque eu fui chipado. Coloca um chip ali no local e daí para frente aquilo recebe um disparo. E aí vai o truque. O médium precisa produzir em seu cérebro, depois que ele construiu tudo isso, ele precisa produzir uma dissociação cognitiva por alguns instantes. Então, é uma respirada, é um movimento brusco, é alguma coisa que ele faz bruscamente e que o seu cérebro, num dado momento, ele se dissocia daquele conteúdo que ele tá, daquele conteúdo pensante, que é o equipamento implementado psiquicamente. A hora que ele se dissocia disso por alguns instantes, esse dispositivo gera no campo psíquico do médium uma onda eletromagnética com uma informação específica. O paciente já está preparado. Ele naturalmente recebe naquela área esse dispositivo, esse implante, e ele passa a funcionar ali. Então, eu vou cobrir essa área no momento seguinte, eu vou cobrir essa área com por exemplo, com uma compressa, ou com um esparadrapo, com um pedacinho de algodão. Se eu colocar um pedacinho de algodão com uma água específica, aquelas que eu falei anteriormente para vocês, se eu colocar essa compressa sobre... Isso passa a se tornar um mecanismo de retroalimentação. 2 ou 3 dias depois isso vai se ajustando. Daqui a um tempo você vai pedir para que ele volte, para que ele venha falar com você, para que ele venha nos dar conta de como isso aconteceu. Então, ficou claro para você que as coisas não funcionam ao acaso e que isso não é algo que eu almejo e simplesmente desejo e as coisas acontecem. Eu preciso ter esse engendramento psíquico, é fundamental. Esse mecanismo de adaptação do meu cérebro, do meu psiquismo, como médium, percebendo como aquilo tudo está, eu vou ajustar o meu cérebro para produzir um efeito específico sobre isso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse processo de dissociação cognitiva, como é que isso funciona no cérebro dentro de um modelo elétrico, eu tenho um filminho no YouTube, você pode dar um pulinho lá no meu canal e você vai adorar, vai ficar bem ajustado a esse entendimento. Tá legal? E eu quero lembrar vocês, mais uma vez, que você se inscreva na minha página. Se inscreva na minha página que eu quero mandar para você uma porção de coisas legais, uma porção de coisas bacanas. Todos aqueles que se inscreverem a partir de agora, além da minha lista que já é grande, eu quero que você também que está assistindo a minha palestra, dê um pulinho no meu site. É só um nome. Como você fez aqui para se inscrever no Convida, você deixa o seu nome e deixa o seu melhor e-mail. Tá? Isso vai para um banco de dados e eu tenho o hábito de regularmente municiar aqueles que participam dessa lista privilegiada, é uma lista VIP, porque eu também não gosto de ficar enfiando e-mail informação para aquelas pessoas que eventualmente ficam se sentindo molestadas com isso. Então, graças a Deus, a minha lista é uma lista que tem um nível praticamente 0 de rejeição, eu fico muito feliz com isso, porque eu mando material de conteúdo regular de alta qualidade, tá bom? E ao se inscrever na minha página, você já vai ter acesso direto aos arquivos que já foram postados anteriormente. Artigos, textos, vídeos e outras coisas mais. Tá legal? Então, eu acho que com isso, pessoal, eu consegui passar para vocês essa ideia da cirurgia espiritual, porque a cirurgia espiritual não é um fim em si.
né? Ela é um programa, ela é parte integrante de um programa de acolhimento. Então todos aqueles indivíduos que passaram por isso, ou as instituições que obedecem, instituições ou grupos que obedecem esse tipo de rotina, isso fundamentalmente dá ao indivíduo que é acolhido nesses grupos um salto quântico, um salto consciencial elevado e tudo mais, e passa a conviver com os seus processos de uma maneira integrada, ok? E eu acho que é isso. Eu fiquei super feliz de estar junto com vocês nesse momento, essa oportunidade de falar sobre esse assunto de uma maneira mais desprovida de qualquer tipo de pudor. Vocês que estão me assistindo são pessoas desprovidas desse tipo de limitação. Eu quero ficar à disposição de vocês mais uma vez. Eu repito isso, quero ficar à disposição de vocês. Se inscreva na minha página, se inscreva no meu canal do YouTube. Eu mantenho uma linha de comunicação estreita com todos aqueles que estão ajustados tanto à minha página quanto ao meu canal. E em breve, aquelas pessoas que se inscreveram no meu canal vão receber o programa de formação mediúnica de base. Todos vocês que se inscreverem no meu canal vão receber o programa Formação Mediúnica de Base, que é aquele programa do pré-operatório, tá bom? E depois, quem sabe no futuro, a gente pode pensar numa outra coisa, porque não adianta dar instrução mediúnica avançada se não for presente ou com um acompanhamento rotineiro. Isso tem que ter disciplina, tá bom? Então esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Fico muito grato a todos vocês que estão me ouvindo e muito obrigado à coordenação do Convida 2015, e eu tenho certeza que coisas muito legais estarão acontecendo no decorrer desses dias aqui. Bom, fiquem com Deus, fiquem em paz, muita alegria, muita prosperidade, muita saúde a todos. Até! Tchau, tchau!